sonho de muitos brasileiros sempre foi ter um bem próprio, um imóvel que fosse a sua cara. Ao planejar a compra de um imóvel, os brasileiros têm diferentes desejos e expectativas. O espaço, cômodos, conforto e segurança são alguns deles. Mas quais os cuidados precisamos ter ao realizar esse planejamento? Como organizar as finanças para que esse sonho não se torne uma dor de cabeça? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar agora no Bendita Hora. Tá vendo, gente? Você quer investir numa casa, num apartamento, ou um investimento grande. Tomar cuidado, porque isso pode te dar dor de cabeça futuramente. Já já nós vamos falar sobre tudo isso. Eu estou aqui com um mercadólogo de primeira mão, hein? Que é o Jonathan Tribioli, que já já o padre vai bater um papo com ele aqui, ó. Jonathan, tá bom? Já já. Isso aí, ó. Nós vamos falar agora sobre essa aquisição de imóveis, hein? O que desejam os brasileiros? Vamos dar uma conferidinha aí no VT? Dá para colocar? Já colocamos? Já colocamos. Ah, pensei que já tinha outro para falar. Eu tenho então aqui a alegria de falar com o Jonathan Tribioli, que ele é mercadólogo, como o padre apresentou. Jonathan, para nós é uma alegria ter você aqui. Muito boa tarde, viu? A bênção, padre. Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. Olha, Jonathan, assim, eu penso que eu vou me colocar um pouco no lugar dos telespectadores, né? A gente tem um sonho de ter, sim, um imóvel. Acho que toda pessoa adulta, um jovem já imagina, né? Aliás, hoje muitos jovens que estão trabalhando, que têm as suas condições, estão muito investindo nos imóveis, né? Num pequeno apartamento, numa casa, enfim. Mas quais seriam os primeiros passos, você com a sua profissão, que antes de você adquirir, antes de você chegar, o que é bom você primeiro saber? Qual é o planejamento que antecede a compra, que para você falar, olha, isso aqui é um básico, todo mundo deveria pesquisar isso, para entender que você, de repente, vale a pena entrar num imóvel, para você não recorrer a alguns perigos para te dar dor de cabeça depois. Olha, padre, sem sombra de dúvidas, principalmente o brasileiro, a gente já cresce com a ideia de o sonho da casa própria, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, minha avó falava para mim, filho, quando você ficar mais velho, você precisa ter um puxadinho para se garantir na vida, né? Então, isso é muito característico do nosso país. O imóvel, sem sombra de dúvidas, é uma necessidade, a gente está falando de dignidade humana, entre vários outros fatores. Só que para ter esse momento inicial assim, quando a gente fala de adquirir mesmo esse sonho da casa própria, adquirir um imóvel, a gente tem que saber o nosso perfil. Nós temos que ter clareza de que ninguém começa já do topo, né? Que a vida é uma escada. Sim. A gente vai no primeiro degrau, no segundo, vai subindo. Às vezes dá umas quedas. Mas a gente pode voltar a subir de novo. Então, assim, entender o nosso perfil que cabe no nosso bolso, né? Muitas pessoas me perguntam, qual que seria o móvel ideal para mim? Eu falo, meu amigo, o que cabe no seu bolso. Porque esse é o início. E a gente já não inicia, como eu falei, do final da escada. Vamos começar do primeiro passo. Então, entender as suas condições financeiras, né? A gente mora num país, padre, que infelizmente nós não temos educação financeira. As pessoas saem do ensino fundamental, saem do colegial, sem educação financeira, sem saber como se declara o imposto de renda. Que é um básico da vida. E é o básico. Então eu acredito que, assim, hoje em dia a tecnologia está em todos os lugares. Se você entra no YouTube da vida, você consegue ter aulas de educação financeira para você se preparar, para você se programar, porque todo mundo tem que realizar esse sonho, se é um sonho. Perfeito. Só que pode ter o melhor momento, pode ter a melhor forma, pode ter o melhor imóvel, você aprendendo com especialistas do mercado, com quem está inserido nisso 24 horas. Até porque hoje a gente está dentro de um mundo da internet, né, Jonathan? E de repente a gente está vendo, assim, às vezes, vamos supor, uma pessoa próxima à minha idade, que é um jovem, estou dizendo um exemplo, faz de conta que eu sou jovenzinho. É jovem. Eu vejo um jovenzinho também que já adquiriu um baita de um imóvel. Aí, que nem você falou, eu preciso saber o que cabe dentro das minhas condições. Também, talvez, o problema de nós humanos e brasileiros é que a gente quer sonha algo maior do que nós podemos, né? Sim. Isso é uma
É uma grande preocupação também. Por isso, olha só, quais são os maiores desafios para adquirir o seu primeiro imóvel? O Jonathan já deu umas deixas aqui importantes. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Muitas pessoas, principalmente as mais novas, procuram pela sua liberdade através de seu primeiro imóvel. Entretanto, é preciso lembrar que esse processo não é fácil e possui alguns obstáculos. Por isso, vamos entender mais sobre os desafios do primeiro imóvel agora. A primeira etapa é a aprovação do financiamento. Geralmente, o comprador não tem todo o valor para adquirir o imóvel e precisa dialogar com o banco para abrir um financiamento. É importante que você tenha todos os documentos em dia e, claro, cuidar de sua conta para não ter nenhuma ilegalidade. Outra preocupação é a incerteza do mercado de trabalho. Para evitar qualquer problema, é importante que o comprador faça um planejamento financeiro e guarde algum dinheiro, para que, caso fique desempregado, consiga pagar as parcelas do imóvel. Além disso, para aqueles que buscam imóvel com uma corretora, lembre-se de guardar uma parte do dinheiro para a taxa de corretagem, que é um valor que o corretor recebe como comissão por estar vendendo a casa. Sempre negocie esse valor com seu corretor e não esqueça que, caso você se recuse a pagar, pode ficar sem o imóvel. Muitas construtoras também aumentam a inquietação dos compradores ao pedirem um sinal na hora de comprar alto, cerca de 20% a 30% do valor do imóvel. Hoje em dia, algumas empresas parcelam esse valor de entrada até o dia de entrega de chaves, mas caso isso não aconteça, procure por um imóvel com valor menor, ou uma construtora que facilite esse sinal. Por fim, é preciso ficar atento às taxas cartorárias e ITBI. Algumas construtoras estão isentando esses valores atualmente, por isso procure por elas para não pagar valores tão altos e assim realizar o sonho da casa própria. Olha, o Jonathan, ele já deu aqui a deixa todinha que esse vídeo só está assinando embaixo. Que quando nós, quando somos jovenzinhos, a gente mal sai do colegial ou do ensino médio, nós não temos noções do mercado financeiro, tá? Daquilo que é, como que a gente tem que preparar o nosso imposto de renda. A gente não é preparado para isso. Nós não temos isso. E ao adquirir, Jonathan, como a gente está vendo assim, olha, eu tenho um sonho de adquirir um imóvel para mim. Só que você, além de olhar o valor daquele imóvel, se está dentro daquilo que você pode, você ainda tem que ter uma reserva e, sem dizer, você tem que entender que nós vivemos num país onde nós não temos uma estabilidade profissional. Eu tenho que pensar em tudo isso. Se eu for fazer um financiamento, não é? Eu tenho que tomar muito cuidado com esse financiamento, porque às vezes eu não tenho o dinheiro todo. Mas eu também tenho que analisar o meu emprego, porque eu não tenho uma estabilidade, ninguém tem garantia. Quer dizer, todos esses itens que você bem colocou no começo, eles têm que ser muito bem, que não nos leve a medo, mas eles têm que ser colocados na nossa frente, não é, Jonathan? Padre, eu acredito que esses riscos, eles podem ser diminuídos com conhecimento. Tá. Com conhecimento. Esse vídeo que passou aqui agora, por exemplo, falou sobre a entrada de 20%, 30% para você entrar no financiamento Perfeito. Do restante. Sim. Não é isso que acontece com todos os imóveis. Tá. Então, para você que está me assistindo aí em casa, que está nos assistindo hoje, o que a gente pode tratar? Você pode entender a partir da tua renda possibilidades que cabem aí em programas de habitações sociais no nosso país. Sim. Então, se a gente for falar, por exemplo, voltou Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 10 milhões de unidades habitacionais em todo o histórico do Minha Casa Minha Vida. Sim. Uma família hoje que tem uma composição de renda de até R$8.000, ela consegue se enquadrar em planos do governo federal e consegue garantir uma taxa de juros extremamente mais adequada para a renda dela, para a realidade dela. Ela consegue garantir os subsídios do governo. Uma pessoa que ganha, padre, uma família que tem aí uma renda de até R$2.640, ela consegue adquirir imóveis com até 95% de ajuda do governo. Olha então, isso. essa pessoa, ela vai pagar parcelas de R$70 a R$80. E, geralmente, a entrada é facilitada por construtoras. Agora, vocês que estão nos assistindo aqui, vocês que têm uma renda familiar de até R$2.640, vocês podem ir direto na prefeitura, por exemplo, da cidade de vocês, dentro do plano de habitação
informação para se inscrever dentro desse programa. A Caixa vai validar as informações e você vai participar de um sorteio. Sim. A partir de R$ 2.640 até R$ 8.000, você consegue direto pelo site da Caixa Econômica Federal. Você pode ter um imóvel que você já está sonhando com esse imóvel, que você pode escolher, vai ter um comparativo em relação à tua renda, se encaixa dentro dos parâmetros dos programas e você consegue ter taxas excelentes, ter entradas excelentes, ter subsídio para ajudar na realização do sonho da casa própria. Então, assim, tem várias possibilidades. A educação financeira é extremamente importante. Se vocês conseguem segurar um pouquinho para conseguir fazer uma entrada um pouco maior, juntar um pouquinho mais de dinheiro, é o mundo ideal. Porque todo o dinheiro que você pegar do banco, você vai pagar um custo desse dinheiro. Sim. Então, quanto mais você conseguir juntar, acumular para fazer uma entrada e diminuir do valor total do apartamento, você vai ser beneficiado por isso. Muito legal. E é muito bacana você destacar aí essas jornadas todas aí. Até porque você claro, você é um especialista na área. Daqui a pouquinho, eu vou passar um VTzinho, mas daqui a pouquinho... Só para ilustrar bem, quais são então essas vantagens de você adquirir um imóvel para você, mesmo tendo que se responsabilizar em ficar pagando, etc., ter que buscar as facilitações, às vezes, governamentais, tudo isso como o Jonathan está falando para nós. Ou quais são as desvantagens em relação, talvez, ao aluguel. Mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho ele vai falar. Vamos dar uma olhadinha nesse VT aí, ó, a qualidade de vida na compra de uma maneira por influência de qualidade de vida. Dá uma olhada aí. A realização do sonho de uma casa própria é uma experiência única na vida de uma pessoa ou de uma família. Um levantamento inédito da Abra Inc., a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, e da Brain Inteligência Estratégica, feita com 14 mil brasileiros em 2021, sendo 850 compradores de imóveis no último ano, revelou o impacto deste tipo de aquisição no cotidiano do indivíduo. Entre os entrevistados em geral, 80% disseram que a compra do imóvel influencia na qualidade de vida. Dos que ganham entre R$ 2.500 e R$ 8.000, 81% têm essa percepção, assim como 81% dos que recebem acima de R$ 8.000 compartilham do mesmo sentimento. Em termos de qualidade de vida, o estudo revelou ainda outros critérios importantes para o consumidor, que impactam na decisão da compra do imóvel. Dos correspondentes, 71% disseram que estariam dispostos a pagar mais para morar perto do trabalho, assim como a proximidade de supermercados e farmácias também são apontadas como opções consideradas no momento da escolha. Ô, Jonathan, tá vendo? Isso aí é muito importante a gente destacar, né? Não basta você só ter um imóvel. Às vezes você paga um aluguel, só que é aí que eu quero ver a sua palavra como um profissional que você é. Às vezes a pessoa está pagando aluguel, ela está conseguindo pagar, mas ela tem, onde ela mora no aluguel, ela tem o local onde ela trabalha é perto, ela tem mercado, ela tem farmácia, ela tem a possibilidade de ir para a escola, alguma coisa assim. Mas às vezes a possibilidade que ela tem de adquirir o imóvel para ela, já não dispõe dessa facilitação de estar próximo ao trabalho dela, de estar longe da farmácia, do mercado, da escola. Como que a gente vê essa vantagem e desvantagem? Às vezes no aluguel, claro que ninguém quer ficar pagando aluguel, a gente sabe disso. Mas quais são, e nessa condição de procurar para te dar um bem-estar melhor, você tem que estar perto de tudo, mais ou menos, não é? Pelo menos, como é que você enxerga isso aí? Claro, isso acaba sendo um pouco relativo, porque a qualidade de vida é muito individual de cada um. A minha qualidade de vida, por exemplo, é morar próximo do meu trabalho. Tá. E eu trabalho, a empresa que eu trabalho, ela fica numa região rica aqui de São Paulo, onde os apartamentos, o metro quadrado, é extremamente caro. Tá. Então, por exemplo, eu não compraria um imóvel para moradia, mas consigo morar de aluguel ali. Só que uma pessoa que mora de aluguel é importante, ninguém gosta de pagar aluguel, mas se ela está pagando aluguel, é importante também ela estar tendo educação financeira, poupando alguma outra parte, aprendendo a investir. Você tem investimentos a partir de R$ 50 no mercado imobiliário, aprendendo a investir para ter um paralelo do seu dinheiro
rendendo mais, se multiplicando, e do dinheiro que você paga no aluguel, é um dinheiro que talvez não vai voltar, mas vai te gerar uma qualidade de vida de estar do lado do seu trabalho. Quando a gente fala de comprar, realizar o sonho da casa própria, às vezes muitas pessoas só conseguem realizar o sonho da casa própria a 2 horas, 3 horas de distância do próprio trabalho ou da faculdade. Então, assim, o que é qualidade de vida para a pessoa? Perfeito. Porque às vezes para essa pessoa tá tudo bem, porque ela tem a casa dela, é onde ela se sente segura, é onde é o ambiente favorito dela e tudo bem para ela pegar o transporte público e ficar 2 horas no trânsito. Para outras pessoas, Já não. Já não. Agora, se você busca oportunidades onde tem mais acessibilidade, onde tem mais comércio, onde tem mais transporte público, é legal você fazer uma pesquisa onde tem creches, onde tem escolas públicas, é legal onde tem hospitais, postos de saúde, é legal você ter um parâmetro maior assim do todo e ver o que faz sentido e o que não faz para você. Perfeito. Porque o aluguel pode fazer muito sentido se a minha qualidade de vida está ligada a morar próximo do meu trabalho, por exemplo. Até porque hoje a gente está vendo muito esse sistema, principalmente depois desse tempo do Covid, da Covid, que a gente ficou todo mundo, então muita gente começou a trabalhar em casa, né? Sim. Então, claro que, e muitas famílias, muitas jovens pessoas, homens, né, hoje estão muitos em casa. Então, às vezes você pode, a gente não sabe até quando isso vai ainda acelerar essa questão de você poder trabalhar em casa, você fazer. Porque se isso puder, claro que você adquirir um imóvel, mesmo que esteja um pouco mais distante, né, daquilo que você precisava estar perto, agora não precisa mais. Tá, não, né? Muito legal, padre, essa sua percepção. Não é? Até porque o senhor falou da pandemia. Na pandemia aconteceu um movimento muito curioso, a gente pode dizer, no mercado imobiliário. Muitas pessoas, como estavam trabalhando de home office, foram para outras cidades do interior, foram para lugares mais extremos, assim, de São Paulo, porque conseguiam alugar um imóvel maior e ter mais qualidade de vida ali do tamanho. Quando as coisas começaram a voltar, o trabalho presencial principalmente, as regiões centrais hoje, por exemplo, está tendo uma das maiores altas dos aluguéis dos últimos 11 anos. Olha isso. Porque agora as pessoas ficar em casa, trabalhar de casa, para todas as empresas tem os prós e os contras. Sim. Então tem a parte boa, também tem a parte ruim. Então cada empresa tem ali a sua forma de lidar com a situação. Mas as regiões centrais, por exemplo, hoje elas são as mais procuradas, por causa de acessibilidade, por causa de transporte, comércio e todas as facilidades que uma região central oferece para as pessoas. Que bacana, tá vendo? Vocês estão gostando aqui de conversar com o padre junto com o Jonathan? O Jonathan é super esclarecido, jovem, e está ajudando muito você, né? A pensar no imóvel? Pois é, tudo bem. Olha aqui, o padre então aqui falando aqui com o Jonathan, né? Voltando aqui a falar desse assunto super legal. Jonathan, então nós estamos colocando vários pontos aqui super importantes, né? O imóvel. Na sua opinião, como um pesquisador, hoje está mais fácil ou apenas diferente a aquisição de um imóvel do que há 20 anos atrás? Você acha que hoje, na sua opinião, as condições, as possibilidades, aquilo que nós estamos tendo como evolução dentro do mercado, hoje está mais fácil você sair do aluguel ou você adquirir seu primeiro imóvel para nós brasileiros? Ou você acha que tempos atrás era mais fácil? Como que você vê isso? Olha, padre, eu acredito que talvez pela tecnologia hoje, todos nós temos muito mais acesso a informações. Até mesmo de simulações de financiamentos, de bancos, da Caixa, o que eu consigo, vai comprometer minha renda, não vai comprometer minha renda. Então eu acredito que hoje nós temos uma facilidade aí dessa era digital, porém, a gente não pode esquecer que infelizmente, a renda da população não acompanha todos os aumentos, a inflação do país, não acompanha os preços, a própria valorização do mercado imobiliário, de todos os mercados como um todo. A renda da população ela ficou um pouco para trás e seria de extrema importância se tivesse mais próximo, porque quanto mais o tempo passa e a inflação ela vai tomando conta do país, nós vamos perdendo o poder de compra do nosso dinheiro. Porém, se a gente for pensar pelo mercado imobiliário, existem várias facilidades que recentemente foram colocadas para a população. Por exemplo, antes o financiamento imobiliário ele era de até 30 anos.
há pouco tempo para cá, ele é até 35 anos. Perfeito. Então já aumentou o financiamento e o que faz com que as parcelas fiquem mais suaves para a população. Além disso, tem diversos programas habitacionais, tanto federais, estaduais como municipais, que podem auxiliar na compra da casa própria. Outra medida também que eu achei extraordinária, eles chamam de FGTS Futuro. Então você está numa empresa, você está registrado, aí você vai dar entrada no imóvel. Sim. O FGTS que você ainda não recebeu do próximo ano, que está por vir, ele já pode ser composto na tua renda e na entrada, justamente para facilitar o acesso à compra. Porque às vezes uma pessoa não consegue adquirir um apartamento por causa de R$5.000, sabe? Que são valores um pouco mais baixos perto de um valor de um apartamento. Perfeito. E o FGTS Futuro, quem está assumindo mais essa frente é o Banco da Caixa, o FGTS Futuro ele já nos dá uma possibilidade de um valor maior para compor nesse momento. Então eu acredito assim, a gente sempre tem que ficar esperto, o governo tem que ficar esperto, as construtoras têm sempre que estarem pensando nisso. O poder de compra da população não necessariamente está acompanhando toda a evolução do mercado. Perfeito. Se o nosso objetivo como construtora é sanar déficit habitacional, realizar o sonho da casa própria, eu acho que às vezes vale a pena pensar um pouco até no lucro da construtora. Perfeito. Porque a construtora às vezes ela pode diminuir R$5.000 para a pessoa realizar um sonho da casa própria. Sem dúvida. Ela não vai deixar de ganhar, entendeu? Então assim, tem construtoras que realmente estão preocupadas com sanar o déficit habitacional do país, que hoje é de 7 milhões de famílias, e tem construtoras que estão preocupadas em lucrar mais. Então eu acho que dá para fazer um bem bolado, dá para pensar sobre isso. Eu acho de extrema importância, sabe? Pra gente caminhar em conjunto. Que legal, tá vendo, gente? Olha, isso aí são... Tá vendo quantas deixas legais aí? Agora, o padre vai colocar um outro... Nós vamos ver um outro VT, que vai falar agora um pouco sobre alguns motivos para sair do aluguel. Mas antes, espera um pouquinho. Ainda sobre essa pergunta que eu te fiz, antigamente também, se a gente for analisar, eu também acho que essa tecnologia, acho que hoje, algumas facilidades hoje estão mais ímpar para você adquirir um imóvel. Mas outra deixa também. A questão família, né? Antigamente a pessoa quando ela ia adquirir um imóvel, ela já pensava já casada ou tá com a esposa, já com os filhos. Então era um gasto maior, o imóvel tinha que ser maior, você já tinha que pensar numa família grande. Hoje, o jovem está saindo mais cedo de casa, muitas vezes, sozinho, solteiro. Uhum. Então ele compra um apartamentinho, coisinha menor, e isso aparentemente se tornou um pouco mais frequente e de maior facilitação. Sim. Eu também acho que tem essas duas questões que antigamente era mais difícil, porque você tinha que ter um plano maior para levar sua família toda. Uhum. Hoje um jovem vai sozinho, porque mudou a socialização da humanidade, por causa de todas essas questões. Acho que isso é fundamental, né? Deixar bem sublinhado. Com certeza, né? E o comportamento da sociedade está sempre mudando, né? A Márcia estava até falando comigo aqui agora sobre essa alta dos estúdios. Por que os estúdios estão sempre em alta? O mercado imobiliário é um mercado que só valoriza. A partir do momento que você tem um imóvel, o metro quadrado que você pagou, quanto mais o tempo passa, vai aumentar o valor desse bem. Como o poder de compra da sociedade não acompanha todas essas evoluções, eu posso até te falar mais, até com mais propriedade dentro desse mercado, tem famílias, até casal com o filho, que estão morando em estúdios. Por quê? É o que consegue pagar. Consegue pagar. Entendeu? É o que consegue pagar. E tem o legal dos estúdios é que eles estão sempre muito próximos de transporte público. Já fazem, pensando em toda essa questão, né, para acoplar a vida social do indivíduo. Sair do aluguel. Vamos ver os motivos para sair do aluguel. Dá uma olhada. A aquisição de um imóvel próprio ainda é um dos grandes sonhos da maior parte dos brasileiros, se não o principal. Para derrubar mitos como este, vamos apresentar 5 motivos para você sair do aluguel e morar no imóvel próprio. Investir em algo que é seu, personalize o ambiente, conte com a valorização do imóvel, resolva problemas sem burocracia e encontre facilidades no financiamento. Outra vantagem é a possibilidade de utilizar os recursos das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o que pode ser feito para completar o valor da entrada, pagar ou amortizar prestações. Então, está mais motivado para sair do aluguel? Saiba mais agora! Tá vendo, gente? É seu, né? Seu entre aspas, né? Você vai ter que ficar pagando imposto pro resto da vida aí. Não, mas tudo bem.
Só que aí você, um dinheirinho teu, você pode investir para você poder ampliar o seu imóvel. É algo que você investiu, não vai desvalorizar. O imóvel dificilmente é um patrimônio que se desvaloriza, né? É muito raro, padre. Muito Tem que raro, acontecer um estado de calamidade em volta do imóvel. Só se houver para estar tendência tem que prejudicando. ser negativa total da região. Mas então normalmente é muito não é raro. isso. É difícil acontecer isso. Porque as cidades estão sempre investindo na infraestrutura, né? Então essa é a tendência. A gente espera que as cidades continuem investindo na infraestrutura para não acontecer uma situação Sabe o que eu como estava essa. falando com a minha mãe, Jonathan? Inclusive foi antes de ontem. Foi raro, mas nós vimos isso uma vez na vida. Um rapaz que fez uma casa bonita do nosso lado, ele colocou para alugar. Então o casalzinho com uma filha, eles alugaram esta casa e eu nunca vi tanto amor daquele que alugava a casa. Ele pintava sempre aquela casa, ele mandava trazer alguma coisa, colocava as flores. Porque normalmente quando você faz isso, quando é seu o imóvel. Esse gosto de cuidar de uma maneira toda específica. E eu vi isso uma vez, nós vimos isso uma vez com uma pessoa que alugava. É um caso raro, né? Porque justamente você ter um imóvel, e o motivo de você sair é porque você vai estar financiando ali uma coisa que vai ser sua e que te dá gosto de ter, né? Não, sem dúvida, padre. E até porque quando você loca um imóvel, você recebe ele de uma forma e você tem que entregar da mesma forma. A não ser que você entre num acordo ali com o proprietário. Mas quando você tem um imóvel próprio, você tem o seu lar, o seu cantinho, o seu ambiente de proteção. Você fica sonhando o que você quer fazer com ele, onde você vai investir. E aí você consegue investir, deixar do seu jeito, com a tua cara ali. Isso é uma delícia, né? Delícia. Se sentir à vontade dentro de casa. Que bom. Gente, olha, bom mesmo esse papo aqui com o Jonathan. Pena que acabou o nosso tempo. E eu gostei demais de conversar com você, Jonathan. Foi muito esclarecedor, foi muito importante aqui os seus ensinamentos, né? Jovem conhece muito, hein? Tá vendo, gente? Tem aí os dados dele aí pra gente, pra procurar o Jonathan, pra ter maiores informações e adquirir o trabalho. Tá aí, ó, tá lá. Tá bom? Procura o rapaz. E esse menino vai te dar todas as informações para você que está pensando em adquirir um imóvel. Jonathan, obrigado, querido. Obrigado, senhor. Deus abençoe, tá bom? Amém. Muito obrigado mesmo. Foi muito... E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tá vendo, gente? Que bacana, né? Ó, hoje, dia do Sagrado Coração de Jesus. Lá na minha paróquia, 7h30, eu vou estar lá. Então, olha, que Deus abençoe você por intercessão da Mãe Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Final de semana abençoado e um domingo do Senhor incrível. Aí sim, hein?